bala ou os dias que a gente tem de estudo pode trazer também. Nós estamos até o Natal lá, tá tranquilo, tá? O que a gente pede para ir aí no Natal, a gente vai escolher uma data, geralmente lá por volta do dia 20, e aí a gente sai por aí pela cidade, em caravana, tá? Esse é um dos recados. Depois nós temos esse outro aqui, que é a questão dos alimentos não perecíveis. A gente vai começar a arrecadar também, todos os dias de estudo, terças, sábados, segundas, mais no dia do curso. Quando vocês quiserem trazer, podem trazer alimentos não perecíveis que nós vamos se encarregar de distribuir, tá? Nós temos 2 instituições que a gente tem em contato, e aí a gente, à medida que for juntando, a gente vai distribuindo, tá? Temos mais um recadinho aqui do curso, tá? Que agora, no sábado que vem, que é a véspera do curso, nós não vamos ter esse dia de hoje. Nós não vamos ter, porque é pra gente ficar bem descansadinho lá para domingo, tá? Porque domingo a gente vai ter um curso bem, com assunto um pouco bem extenso, assim, então pra gente estar bem descansado. Tá? Aqueles que viram o curso no dia 16, entrarem em contato com o inbox para confirmar a presença. Tá? A gente pede para confirmar a presença porque algumas pessoas já perguntei hoje, perguntei para quase todos que já estão aqui, que é por quê? Porque a gente vai fazer os certificados, né? Aqui o item 0, certificado de conclusão, então a gente precisa confirmar a presença, porque vai fazer o certificado, depois vem e faz, a pessoa não vem, vai ficar um monte de papel aí, né? E também para a gente poder organizar o material, poder organizar as cadeiras, o espaço, então a gente precisa dessa confirmação. Tá? Quem ainda não peguei confirmação, eu vou entrar em contato com o WhatsApp ou pelo Facebook para confirmar. E vou pedir o nome completo de vocês. No dia do curso a gente vai distribuir o material, porém podem trazer também caderno para anotação e tal, e caneta. De qualquer forma, o curso vai ser gravado, vai ficar todo no YouTube, então se esquecer também não vai fazer diferença, porque depois vai lá e olha os vídeos e tudo, né, e vai poder... Pode trazer mate, chá, café, o que vocês quiserem. No dia do curso nós não vamos ter nenhum tipo de atendimento de passe, até pela questão de cansaço físico, né, porque a gente vai estar aqui 5 horas, mas depois ainda não vamos ter nem um fluidinho pra gente doar. E durante o curso, nós vamos ter umas 3 paradas, provavelmente, 2, 3, que é para abastecimento, né? Vamos ter cafezinho, salgadinho, bolo, essas coisas. Tá? Então não se preocupem em trazer nada, que a gente está, nessa questão, está tudo preparado. Então tá, eram esses os avisos. Ah, não, tem mais coisa. A partir de hoje a gente vai implementar no nosso sistema, um software novo, que é papelzinhos para escrever as perguntas. Um novo software que foi inventado lá no século XII. É assim, gente, porque a gente fazia as reuniões na volta da mesa, como vocês sabem, nossos estudos, e a gente sabe que a gente tem mais tete a tete, né? Conversa mais, tem mais... E depois eu estava meio resistente em fazer o estudo do jeito que a gente faz hoje, porque eu sei que diminui muito a interação entre nós, porque todo mundo fica mais envergonhado e tal. Então aí a gente vai implementar o sistema de perguntas, tá? Eu vou distribuir, todas as nossas reuniões eu distribuir os papeizinhos, e lá pelas 20 para as 9 mais ou menos, a gente vai recolher, e aí você pode fazer as perguntas, não precisa colocar nome, não tem nada. Lá 20 para as 9 eu vou começar a ler as perguntas e vamos responder até as 9, tá? Que é para que vocês não fiquem com elas, eu queria perguntar e fico com vergonha, tá? Para a gente poder conversar melhor. Só que tem uma coisa, só pode fazer pergunta fácil, não faço nenhuma pergunta difícil. Vou passar aqui para vocês o papelzinho, aqui o papelzinho branco, cada um. Vocês podem apoiar no livro que está na cadeira. Tá. Aqui os lápis, as cadeiras. Já vai passando para mim. Depois no final vocês falam que eu vou com as canetas. Pegar as coisas, eu vou botar no livro, botar em
Gente, quem está com o livro, a questão 408. Quem está com o livro, a gente vai começar na 408. Hoje nós vamos terminar o nosso assunto dos sonhos. Então tá, todo mundo pronto? Na pergunta 408, então. Algumas vezes temos a impressão de ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas claramente e que não tem nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Palavras que nos surgem na cabeça, né? Ouve sim, dizem os espíritos, a Kardec, e mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. Às vezes é um leve eco de um espírito que quer comunicar-se contigo. A pergunta é que ela está direcionada às palavras que nos vêm na mente quando a gente está começando a dormir. Porque no caso aqui o assunto é dos sonhos, né? A pergunta é quando a gente está começando a dormir, as palavras que nos vêm na mente. Então, geralmente, nesse período que nós estamos dormindo, que a gente vai ter o desdobramento, é nessa fase que os espíritos, que são nossos companheiros, nossos amigos, mentores, se aproximam da gente para fazer as operações magnéticas para nos retirar do corpo. A gente está ali dormindo, eles se aproximam e colocam as mãozinhas nos nossos chakras, nos nossos centros de força, para nos retirar do corpo, para a gente fazer certos trabalhos com eles, né? Como a gente falou na semana passada. Então, nesse período é comum a gente já começar a entrar em transe, digamos assim, e começar já a ter maior sensibilidade para o outro lado. Então, geralmente, quando a gente escuta, realmente é porque tem um espírito que quer se comunicar com a gente mesmo. Muitas vezes, na 409, num estado em que não é ainda o adormecimento, quando estamos com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras nas quais percebemos os detalhes mais minuciosos. É um efeito de uma visão ou de uma imaginação? De novo aqui está se reportando a essa fase onde a gente está, entre o sono e a vigília, quando a gente está começando a dormir. E começam a vir imagens na nossa cabeça. Isso varia de pessoa para pessoa, né, gente? Eu mesmo não vejo imagem nenhuma, porque a gente fecha os olhos e já estou lá do outro lado. O pessoal que faz o desdobramento, eu acho que é muito rápido comigo, porque e deve ser com um monte de gente de vocês, né? A gente não fica lá contando carneirinho toda noite, depende muito do dia, né? Eu não tenho nenhum desses tipos de imagem, não sei vocês. Mas quem tem, pergunta a Kardec se é o efeito da visão ou de imaginação. Estando o corpo entorpecido, já é a resposta, o espírito procura quebrar suas amarras. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, seria um sono, né? Então é esse período quando ele está querendo quebrar as amarras. O que é quebrar as amarras? Seriam os laços. Quando a gente está acordado aqui, em vigília, que a gente está aqui, tem o nosso espírito, nosso perispírito, que nós vamos estudar no curso, e ele está grudadinho no nosso corpo pelos chakras, os centros de força, que aquele dia eu mostrei, fiz para o Fabiano mostrar para vocês, que são esses aqui, que do curso a gente vai ver eles. A gente fica grudadinho no corpo por esses centros, esses laços, eles ficam como se estivessem atadinhos. No momento que a gente está se desdobrando, esses laços começam a ser desatados, e aí o espírito começa a poder sair do corpo. Tá? Esse fenômeno acontece toda a noite. E o que diferencia exatamente a morte do sono? Na morte, esses laços que estão presos nos nossos centros de força são desatados e não vão ser amarrados de novo. Aí a gente morre de fato. Mas na morte, no sono, quando a gente se desdobra e sai do corpo, esses laços, eles se desatam, mas tem sempre o fiozinho que liga o espírito ao corpo, que é o cordão de prata. Na morte, esse fiozinho é cortado, que é o que realmente diferencia o vivo do morto, para a gente falar bem na realidade. Na 410, algumas vezes durante o sono, ou mesmo em um leve estado de sonolência, tem-se ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços para se lembrar delas, apagam-se da memória.
De onde vêm essas ideias? De onde vêm as ideias que a gente tem durante o sono? São resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza mais faculdades nesse momento. Então, no momento que a gente está preso ao corpo, a gente tem a nossa consciência do aqui e agora. No momento que a gente sai do corpo, o espírito, como ele tem muito mais faculdades, tem muito mais conhecimento, muito mais vivências, ele sabe muito mais. Isso a gente já falou também nas semanas passadas. Então, ó, como diz ali, ó, que se emancipa. O que é se emancipar? É se projetar, é sair do corpo e goza de mais faculdades, ou seja, tem mais conhecimento. Muitas vezes são também conselhos dados por outros espíritos. Então, quando a gente tem conhecimentos, às vezes, que nos surgem e a gente não sabe do que é, pode ser que a gente tenha mesmo em nós mesmos e não lembramos como encarnado no corpo, mas em espírito a gente sabe. E outras vezes é porque, quando a gente se desdobrou, saiu do corpo, algum espírito foi e nos falou: ó, isso é assim, assim, assado. Aquilo que tu queria saber, que tu estava estudando, não sabia o que era, é isso, 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 isso. Aí, digamos, tu volta pro corpo e aí tu tem uma ideia, um flash assim: ah, será que aquilo não é aquilo? E aí é aquilo. Aí tu descobre a resposta. E às vezes não é porque tu descobriu, mas sim porque te disseram. Tu estava dormindo, te disseram, quando voltaste pro corpo tu teve aquela lembrança, e aí tu ficou sabendo. Aí tu vai ficar todas assim, às vezes fica todo sem senhor, se achando: ai, descobri, né? Descobri a roda. Mas às vezes são os espíritos que te disseram quando tu estava dormindo. E uma subpergunta dessa: para que servem essas ideias e esses conselhos, já que não os lembramos e não podemos aproveitá-los? Como a gente sabe, né, dificilmente, pouca coisa a gente lembra daquilo que sonhou, daquilo que viveu em espírito. Então, para que servem esses conselhos se a gente não pode aproveitar porque a gente não vai lembrar? Aí os espíritos respondem: às vezes essas ideias dizem respeito mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Por exemplo, digamos que tu saíste do corpo e lá te disseram: olha, a tua mãe, lá de 3 encarnações atrás, a dona Anastácia, digamos, a mãe, a dona Anastácia te mandou o recado que está muito bem. Aí tu volta pro corpo e tu não vai ter lembrança nenhuma. Digamos, não lembrou nada daquilo. O que essa informação serviu para ti nessa vida que eu agora aqui encarnado? Nada. Não conhece Anastácia nenhuma, não está vivendo nenhuma Anastácia. Porém, tu como espírito, para o mundo dos espíritos, essa informação foi importante para ti. Porque depois que tu, digamos que tu morreres e tu tiveres a lembrança do passado completa, tu vai recordar, vai saber tudo. Então essa informação tem certo sentido para isso. E outra coisa aqui também, ó, com muita frequência, se o corpo esquece, o espírito lembra. E a ideia reaparece na ocasião oportuna. Outras vezes aquilo que eles nos dizem que não faz sentido nenhum e a gente não lembra agora, digamos que a gente dormiu hoje, não teve nenhum sonho, não lembrou nada. Porém, às vezes acontece, vocês sabem bem, daqui a 2 meses vocês se lembram de alguma coisa, de um flash, alguma coisa, e serve para a vida de vocês para determinada decisão, alguma coisa assim. Então, nem sempre no dia aquela ideia que vocês tiveram ou que o Espírito disse vai servir para aquele dia. Daqui a pouco vai servir daqui a 1 mês, daqui a 2, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Isso é muito relativo. Na 411, o Espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como Espírito, sabe a época da sua morte? Olha só que pergunta interessante. Das anteriores já temos uma pergunta daquelas pessoas mais corajosas, não? Então, gente, será que quando a gente se desdobra, que a gente se emancipa, se projeta, sai do corpo e vai lá e conversa com os espíritos, com aqueles espíritos que são nossos mentores, nossos amigos, será que a gente sabe o dia, a hora que a gente vai morrer? Ou o dia, a hora ou a época?
muitas vezes ele é presente. Algumas vezes tem uma consciência muito nítida. E é isso que, no estado de vigília, ou seja, quando está acordado, lhe dá a intuição. Certas pessoas, às vezes, sabem, assim, de, eu vou morrer velho, por exemplo. Eu vou morrer velho. Tem gente que diz, né? Tem aquela certeza. Por quê? Porque, às vezes, como os projetos reencarnatórios, os projetos de vida, são feitos antes da gente nascer, já é feito as operações magnéticas no nosso perispírito, né? E quando a gente encarna, a gente absorve certa cota de prana, certa cota de fluido vital. E esse fluido ele vai durar por tantos anos, ele não vai durar para sempre. Então a gente vai absorver esse fluido vital dependendo de quantos anos a gente vai viver. A gente não vai absorver fluido vital para 500 anos se o corpo físico humano dura no máximo 120. Se a gente vai ter uma encarnação, por exemplo, de 25 anos e vai ter digamos, uma morte violenta num acidente, por exemplo, a gente vai absorver aquela cota de fluido vital aos 25 anos, até aos 25 anos, não vai pegar tanto fluido. E o que acontece? Como esses projetos reencarnatórios são feitos antes de nascer, quando a gente vem para o corpo, às vezes a gente tem essa intuição mais ou menos da época que vai morrer, que vai passar para o outro lado, para a verdadeira vida, na verdade, né? Para a morte na vida física, né? E outras vezes, quando a gente está dormindo, a gente consegue ter acesso a esses projetos. E aí a gente também tem esse pré-conhecimento. Outras vezes, quando a gente está bem velhinho, que está lá quase terminando o nosso fluido vital, que a gente já vai passar para o outro lado, a gente começa, os laços, que são aquilo que a gente viu na pergunta anterior, quando a gente vai ficando velhinho, esses laços vão começando a já se desatar automaticamente. E aí a gente começa a abrir a nossa vidência extrafísica. Às vezes tu não é médium, durante a vida, você passa a vida inteira sem sentir um ai. Quando é velhinho, que esses laços vão se desatando devagarinho, tu começa a ter mediunidade. Então, às vezes acontece de tu tá lá, a tua avó tá deitada no hospital e diz, teve um médico aqui. Não teve médico nenhum. Então, a velha tá louca. É ou não é? Né? E, na verdade, o que acontece? Como está se desatando esses laços, ela já começa a ter evidência, já começa a ter audiência. E aí ela já começa a ter essa ciência. Realmente tá chegando a minha hora. Tá cheio de gente aqui, estão vindo me levar. Acontece muito, isso é bastante frequente, vocês podem observar nas pessoas mais idosas. Porque, na verdade, a mediunidade, embora não tenha se manifestado durante a vida corpórea, quase sempre em desencarnes, quando o fluido vai se esgotando, aqueles desencarnes que não são trágicos, que quando a pessoa vai indo aos pouquinhos, com a velhice, geralmente começa a abrir esses tipos de mediunidade. Principalmente a vidência, é muito comum.